Então diz assim o Senhor, livro de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 19. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica ao Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu servo, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a sua resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, vamos orar, buscar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Papai, buscamos a Ti e oramos a Ti agora, Senhor, clamando, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua providência, para que Tu fales conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Ou abre os Seus lábios santos, Senhor, para, Senhor da glória, Pai, ó Deus, para que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Senhor, toca nos nossos ouvidos, Senhor, que eles estejam aguçados para ouvir a Tua voz santa, maravilhosa, fiel e verdadeira, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca nas nossas emoções, toca, Senhor, na nossa mente, para que nós possamos compreender claramente, ó Senhor, a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Altíssimo, revela-te a nós neste lugar agora, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua justiça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que assim seja
Então seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, vemos aqui, né, um momento bastante importante para o povo de Israel, que era a consagração do templo por Salomão. Os irmãos sabem, lembram que Davi colocou no seu coração construir um templo para Deus, porque o Senhor era cultuado em tendas no tabernáculo, e Davi colocou no seu coração construir um templo, e Deus não permitiu que Davi construísse esse templo, porque Davi, segundo as palavras do Senhor, era homem de sangue, havia lutado muito, batalhado muito e matado muitas pessoas. Mas Deus disse que o seu filho faria esta obra. E Salomão foi empossado rei após a morte de Davi. Depois de cerca de 4 anos do seu reinado, Salomão começou a construir o templo. E depois de 7 anos, Salomão concluiu a construção do templo. E Salomão estava passando, né, esse trecho que nós lemos, era exatamente o momento sublime em que Salomão estava consagrando o templo a Deus. Então, já havia passado 7 anos do início da construção, a construção havia acabado. Salomão chamou todo o povo de Israel, proclamou uma festa santa. Salomão ofereceu ao Senhor, né, das suas custas, 22.000 bois para sacrifício naquela festa, e também 20.000 ovelhas, para vocês verem, né, a suntuosidade dessa celebração. A celebração de consagração do templo, né, durou 14 dias. Então foram 14 dias de festas, 14 dias ali, né, de celebração para a consagração do templo de Salomão a Deus, né? E a Bíblia diz que quando Salomão estava consagrando, né, e colocou ali o holocausto ali sobre o altar, já no templo, né, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a glória de Deus invadiu o templo, né, e os sacerdotes não podiam entrar por causa da glória de Deus que estava ali, e todo o povo adorou a Deus e cantou louvores a Deus ali, naquele instante, naquele momento, reconhecendo que o Senhor estava ali, naquele momento, né, recebendo ali, né, e consagrando aquele templo a Ele. E é importante, irmão, nós agora, dentro desse contexto que você ouviu aqui, é importante você atentar, né, a algo que Salomão fez ali, bastante interessante. Né? Obviamente que Salomão fez aquilo que deveria fazer, né? Salomão, né, apesar de ter feito ali os sacrifícios, de ter oferecido ao Senhor ali, né, os sacrifícios de mais de 40.000 animais durante a festa, né? Salomão fez aquilo que era mais importante ali, orou ao Senhor. A Bíblia diz que Salomão mandou construir um tablado, e ele subiu naquele tablado e começou a falar para o povo, e começou ali, né, a oferecer ao Senhor aquele lugar, e orou ao Senhor, e a oração dele parte da oração dele foi aquela que nós lemos aqui, no livro de 2 Crônicas, capítulo 6, onde Salomão disse, né, que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel. Quando orarem neste lugar, ouve do lugar da tua habitação, dos céus, ouve e perdoa. Então Salomão orou, consagrando o templo e também pedindo que o Senhor estivesse ali. Porque não existiria sentido espiritual,
né, de Salomão fazer tudo o que ele fez, construísse o templo, oferecesse ali a Deus, né, tudo aquilo que estava dentro do templo, se o Senhor não estivesse ali. Né? Nada disso teria sentido. O próprio Salomão, no final da sua vida, escreveu o livro de Eclesiastes, onde ele fez uma série de reflexões, um homem riquíssimo, um homem cheio de sabedoria, e um homem que, né, começou a fazer as suas reflexões no momento já da sua velhice, e ele concluiu dizendo que tudo neste mundo que está debaixo do sol é vaidade. E se nós olharmos, irmãos amados, se nós observarmos tudo o que acontece neste mundo, né, talvez nós, olhando as coisas que estão debaixo do sol, né, talvez nós concluamos coisas como Salomão concluiu, ou seja, as coisas acontecem nesse mundo de forma completamente repetitiva. Né? O sol nasce, né, depois o sol se põe, né, os rios correm para o mar, segundo as próprias palavras de Salomão, né? O mar não se enche, apesar de todos os rios correrem para o mar não se enche, né? A água do mar se evapora, vai, sobe, forma a chuva cai, né? E ali enche os rios, e os rios correm para o mar, e assim vai, né, toda a jornada da nossa vida. E no final do livro de Eclesiastes, Salomão disse, olha, apesar de tudo isso aí que nós falamos e ouvimos aqui, tudo o que importa, né, é que nós devemos servir a Deus, amar a Deus, que nós devemos, né, buscar a Deus. Tudo nesse mundo, como aquele templo, não faz sentido sem Deus. Tudo nesse mundo, né, apesar da criação de Deus ser maravilhosa, né, ela é um ciclo repetitivo, né, na nossa vida, né, e sem Deus, né, ela simplesmente se torna algo que é pura vaidade. Algo que vai acontecer e você sabe que vai acontecer da mesma forma amanhã, você sabe que o sol vai nascer amanhã, e você sabe que o sol vai nascer depois de amanhã, e assim vai, né? E você, né, sabe que esse ciclo será repetitivo, né? O que tornaria a nossa vida sem sentido nenhum se não fosse Deus. A nossa vida sem Deus não faz sentido nenhum, né? Porque, na verdade, as coisas que acontecem nesse mundo são repetitivas e irão acontecer independente de nós ou não. Então, Deus é um fundamento de todas as coisas. Deus, Ele estabeleceu todas as coisas, Deus criou todas as coisas, e Deus, né, tem um plano para as nossas vidas, que é um plano muito diferente daquilo que o homem vive nos dias de hoje, neste mundo, de forma vaidosa, vamos dizer assim. Então você tem que compreender e entender que, né, que a oração de Salomão faz todo o sentido pedindo que Deus estivesse ali. Como se nós hoje aqui não recebermos, né, a presença do Espírito Santo, se nós não ouvirmos a voz do Espírito Santo, não faz sentido estarmos aqui, né? E a Bíblia diz que depois que, né, toda a celebração foi feita, depois da celebração que levou 14 dias, como nós falamos aqui, 7 dias, depois mais 7 dias, né, o Senhor respondeu a Salomão. Né, conforme Salomão pediu, conforme nós lemos aqui e relemos aqui, o Senhor respondeu a Salomão, né, conforme diz a palavra do Senhor, dizendo, de noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, ouvi a sua oração. E escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício, né? Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se
enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, o Senhor Deus, Ele, em primeiro lugar, diz coisas assim tremendas, como Deus nos detalhes, Ele deixa claro determinadas posturas, porque a Bíblia diz, o Senhor disse aqui, ouvi a sua oração. Consequentemente, se não houvesse oração, o Senhor não teria atentado aquilo que Salomão desejava. Assim como diversas pessoas oraram ao Senhor na Bíblia, Ana orou, sendo estéril, e nasceu ali Samuel, Elias orou, caiu fogo do céu, Daniel orou, o Senhor respondeu, enviando ali a resposta ao clamor de Daniel depois de 21 dias. Ezequiel orou ao Senhor, o rei Ezequiel orou ao Senhor, pedindo providência em relação à invasão ali do rei da Síria, Senaqueribe, e Deus respondeu a Ezequiel. Quantos homens de Deus, Eliseu orou e Deus respondeu. Quantos homens de Deus oraram e houve resposta de Deus? Se não houver oração, não há resposta, irmãos. Se não houver busca, não há como encontrar. Sabe? Salomão estava fazendo a plena vontade de Deus ali, cumprindo um propósito de Deus, e ainda assim ele buscou o Senhor em oração, clamando ao Senhor. E se você olhar a oração inteira de Salomão, você vai entender uma preocupação muito forte no coração de Salomão. Em primeiro lugar, ele disse que os teus olhos estejam atentos aqui, mas inúmeras vezes durante a oração dele, que nós não lemos inteira aqui, Salomão estava pedindo que Deus perdoasse o povo quando ele errasse. Que Salomão sabia que a desobediência do povo seria um impedimento para que as coisas de Deus acontecessem naquele lugar e também no meio do povo. E nós devemos fazer uma reflexão, irmãos, porque o Senhor Deus disse que Ele estaria ali, e o Senhor Deus disse que se o povo buscasse e se convertesse dos seus maus caminhos, Ele ouviria do céu, perdoaria os seus pecados e sararia a terra deles. A preocupação de Salomão em que Deus perdoasse o povo quando eles errassem, e você depois leia ali o capítulo 6, você vai ver a oração de Salomão completa, e diversas vezes ele deu exemplos. Se o povo fizer isso, se arrepender, o Senhor perdoe. Se o seu povo fizer isso, se arrepender, o Senhor perdoe. Se o seu povo fizer isso, vier aqui orar ao Senhor, o Senhor perdoe. E o Senhor falou, não. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós devemos agora, irmãos, eu gostaria agora de que você fizesse uma reflexão, entendesse aquilo que Deus falou em relação àquele momento, porque aquele templo foi consagrado, conforme eu disse aqui, e o Senhor encheu aquele lugar com a sua glória, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar. E eu gostaria de fazer uma grande reflexão sobre aquilo que é o templo de Deus nos dias de hoje. Nós não temos mais o templo de Salomão, que foi destruído, e também não necessitamos mais do templo de Salomão, porque nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. E as palavras que Deus disse a Salomão, ali a resposta da oração que Deus deu a Salomão, é a mesma resposta que Deus dá às nossas vidas.
os mesmos interesses de Deus, né, que existiam naquela época, naquele momento, naquele instante, naquele lugar, né? São os mesmos interesses que Deus tem para as nossas vidas. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é permanente, né? Ela faz parte, né? Ela faz parte de uma história estabelecida por Deus, que ainda não terminou, né? Mas que na época em que Salomão vivia ali, na época em que o povo de Israel vivia ali, tinha um contexto espiritual, né, limitado. Um pouco diferente do que nós temos hoje, aliás, completamente diferente do que nós temos hoje, né? O povo tinha que usar o templo para oferecer sacrifícios a Deus, para que Deus perdoasse os seus pecados. E nós já aceitamos o sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus já foi oferecido por nós, no nosso lugar, né? Nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o sacrifício dado por Jesus, né? Pago em nosso lugar, né? Portanto, nós somos capazes e somos assim dignos da presença de Deus por conta, né, daquilo que Jesus já fez em nosso lugar. Ao invés, né, de nós fazermos como Salomão fez, ofereceu o sacrifício de 40 mil animais, né, Jesus já fez por nós. E é como se nós apresentássemos diante de Deus esse sacrifício, para que nós pudéssemos ser dignos da presença do Altíssimo Senhor, da presença de Deus. E a mensagem de Deus para as nossas vidas, ela é completamente igual àquela que Deus falou, e essa mensagem, né, que Deus deu aqui, né, a Salomão, é a mensagem que Deus quer fazer ecoar nos nossos ouvidos agora, no dia de hoje, nesse instante, né? Porque nós somos templos do Espírito Santo. A glória de Deus nos invadiu. A glória de Deus tomou conta da nossa vida. A glória de Deus se estabeleceu em nós, né? Porque nós nos consagramos ao Senhor, porque nós buscamos ao Senhor, porque nós desejamos o Senhor e porque nós oferecemos neste templo a Deus. Assim como Salomão ofereceu o templo a Deus, nós oferecemos o nosso templo a Deus. Mas existem situações que nós devemos atentar, né? Os sacerdotes, para entrarem na presença de Deus, tinham inúmeros rituais de purificação, né? Para que pudessem ali ser dignos daquele momento, porque o lugar em que eles iriam entrar era santificado. Assim como o nosso templo, assim como a nossa vida, que somos templos do Espírito Santo, tem que ser purificado. Nós dependemos de Deus para fazer esta obra e purificar as nossas vidas, para que nós possamos o que? Ser dignos daquele que habita dentro do templo, né? E se o sacerdote não fizesse, né, como deveria fazer o ritual de purificação, tinha que tomar banho, vestes limpas, vestes, né, ali completamente purificadas, tinham que, né, evitar uma série de situações na sua vida, né, ao seu redor, para que pudessem adentrar ali, né, ao lugar santo e muito mais no Santo dos Santos, uma vez por ano. Como você pode ver, as circunstâncias que rodeiam a nossa vida são as mesmas daquele momento, né, que Salomão ali vivenciava. E ali o Senhor Deus diz a nós então, o Senhor Deus diz a você então, aquilo que ele disse a Salomão.
Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Deus estará atento à sua oração. A sua oração, porque você é templo dele. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que bênção maravilhosa! Se você andar diante de mim como fez seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe Israel. Aqui, talvez você esteja pensando, mas que correlação tem isso com a nossa vida? Tudo que Deus entregou a você, Deus confirmará através das obras das suas mãos. Se você olhar ali a preocupação de Davi quando estava para morrer já, de que Salomão fosse fiel a Deus, e continuasse ali a obra que Davi fez, essa deve ser a sua preocupação também. Que os seus descendentes sejam pessoas cheias do Espírito Santo, que os seus descendentes sejam pessoas tementes a Deus, que honram a Deus com as suas atitudes e com a sua fidelidade. Não abra mão disso, porque Deus confirmará, Deus confirmará as obras das suas mãos e receberá e honrará as suas atitudes, E honrará as suas atitudes ainda que esse mundo tenebroso tente roubar a todo instante, a todo momento, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Você, com as suas atitudes, consegue sim fazer com que Deus confirme tudo aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Eu sempre olho para aquilo que Deus fez através de Salomão ali, e muito mais depois também, mas eu penso assim, o que eu não conseguir fazer, os meus herdeiros farão. O que eu não puder fazer, os meus herdeiros farão. O que eu não puder fazer, os meus filhos farão. Os meus netos farão. Os meus bisnetos farão. Por conta daquilo que está sobre as nossas vidas. O tempo de Deus é um tempo maravilhoso e um tempo correto de preparação, porque Deus não permitiu que um servo amado por Ele fizesse algo que tanto agradaria o Senhor, porque o tempo não era o tempo correto. Então que você, que você se preocupe com isso, porque não sabemos ainda quantas gerações virão depois da nossa geração, mas quantas forem essas gerações, elas devem ser gerações de bênçãos e de confirmação de Deus e de acréscimo de Deus sobre as vidas que virão. Sobre as vidas que virão. E que o teu desejo seja esse mesmo. O teu desejo seja esse mesmo, de que as pessoas que estão ao seu redor, que as pessoas que estão, sob sua responsabilidade espiritual, sejam acrescidas a cada momento e a cada dia por tudo aquilo que Deus te entregou. Que haja multiplicação, que haja unção dobrada, conforme Eliseu pediu ali a Elias, que haja unção dobrada do Espírito Santo de Deus a cada geração sua. A cada geração sua. Porque essa grande e maravilhosa
multiplicação espiritual, ela sempre trará resultados positivos, né? Mas o Senhor, Ele alerta aqui também a nós, dizendo: porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos, que eu lhes prescrevi, e se servirem a outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome, e tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Como você pode ver, a mensagem continua viva e eficaz para as nossas vidas. Que coisa terrível Deus lançar fora da sua presença as nossas vidas, o templo que deveria ser dele. Servir de vergonha para as pessoas que nos veem. Servir de escárnio para as pessoas que nos veem. Isso é terrível. Lembre-se quando Davi pecou e mandou matar ali o marido de Betseba, que ele havia adulterado, O Senhor Deus o alertou através do profeta Natã do seu pecado, porque ele estava cego. Ele estava cego do seu pecado. E ali Natã, o profeta, o alertou, e ele entrou na presença de Deus e clamou ao Senhor no meio da sua oração, dizendo, entre outras coisas, ele disse: não retires de mim o teu espírito. Um clamor de receio, de medo, de que Deus pudesse ali se afastar dele. Porque ele sabia, se isso acontecesse, ele seria escárnio, ele seria derrotado, ele seria humilhado. Ele sabia da dependência que ele tinha de Deus e da importância de ter sobre a vida dele o Espírito Santo. Assim como é importante nós termos sobre a nossa vida o Espírito Santo. E aí o Senhor fala, E aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram e o serviram, e os adoraram e o serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Então, a desgraça é aparente e é vista, irmãos. A desgraça é notada e as pessoas não compreendem como aquilo pôde acontecer. E a resposta de Deus veio e disse: olha, porque desobedeceram. Porque desobedeceram e se apegaram a outros deuses. E talvez você olhe aqui e fale: nossa, se apegaram a outros deuses, e as pessoas estão se apegando a outros deuses, ao dinheiro, aos sentimentos. Estão pondo a sua fé em homens, em pessoas. Além de se afastarem de Deus, estão trocando os seus valores. Eu fico muito triste, irmãos, quando eu vejo na época de Natal, as crianças sendo ensinadas a pedirem coisas a Papai Noel. Ao invés de ensinarem que nós devemos pedir tudo o que nós necessitamos a Deus. E as pessoas não percebem, talvez achem isso tão natural, tão sem importância. Mas na verdade não é, porque, sabe, quão maravilhoso é
uma criança se chegar na presença de Deus e pedir algo ao Senhor. Com alegria, você faz aquilo que a criança pede, e quão glorificado será Deus no coração desta criança. Ao invés de glorificar essa aberração estabelecida nos nossos dias. Quanta coisa errada as pessoas vivenciam hoje e constroem hoje nas suas próprias vidas e depois não compreendem. Por que aconteceu isso? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Quando a pessoa fez um monte de coisas erradas, mas talvez estejam como Davi, cegas, não compreendendo que as suas atitudes geraram consequências durante toda a sua vida, e colher os frutos das consequências das suas atitudes negativas é devastador, é terrível, porque a resposta de Deus vem. Que você, que você esteja atento a tudo isso com sabedoria, que você esteja atento, observando e cuidando da sua vida espiritual e daquilo que está ao seu redor com zelo, não abrindo mão dos valores de Deus, para que Deus confirme sobre a sua vida tudo aquilo que Ele deseja confirmar. Tudo aquilo que Ele deseja confirmar. Se nós olharmos aquilo que Jesus falou a respeito do Espírito Santo, aquilo que Paulo falou a respeito do Espírito Santo, com certeza você se alegraria muito e você compreenderia a importância de Deus habitar em nós, a importância do Espírito Santo de Deus habitar em nós, a importância de nós darmos ouvidos ao Espírito Santo de Deus, a importância de nós nos preocuparmos com a purificação do templo, para que Deus fique ali. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Que promessa linda do Senhor Jesus a respeito da vinda do Senhor e do porquê Ele estaria em nós. Porque nós conhecemos que Ele habita em nós. Porque nós valorizamos que Ele habita em nós. Que Ele faz parte da nossa vida, um Deus todo-poderoso, fiel e verdadeiro, que estabeleceu sobre nós uma bênção tão necessária para as nossas vidas e tão desprezada pelas pessoas, Se nós olharmos aquilo que acontece nos dias de hoje, com o meio cristão, vamos dizer assim, porque tem várias religiões que se dizem cristãs, Aquilo que acontece com o povo cristão nos dias de hoje, incluindo os evangélicos, é terrível, porque as pessoas não se importam mais em ler a Bíblia, em conhecer a palavra do Senhor, as pessoas não se importam mais em orar, as pessoas não se importam mais, em valorizar a voz do Espírito Santo, em buscar a unção de Deus, buscar a palavra de Deus, ou vinda do Espírito Santo aos nossos ouvidos,
não procuram mais as orientações de Deus, não procuram mais o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, tudo aquilo que é importante para nós, para o povo cristão, está sendo desprezado pelo próprio povo cristão. Conforme eu disse, né, quantas pessoas oraram na Bíblia e foram respondidas, né? Mas as pessoas ainda assim, nos dias de hoje, deixam de lado isso, né? Paulo disse assim, no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Paulo confirmando que nós somos ali habitação maravilhosa de Deus. Então, que você continue firme, consagrando ao Senhor o templo, que você continue firme, né, purificando a sua vida, para que você não seja ali, né, próximo de ser consumido por Deus. Que você continue honrando a Deus, para que Deus não lance fora o templo, não lance fora a sua vida da sua presença, conforme ele disse que aconteceria com aquele templo que Salomão consagrava ali, naquele momento, naquele instante, se o povo não obedecesse ao Senhor. E você, sabe, que você, com a sua vida, com a sua postura, com as suas palavras, com a sua oração, sabe, cada vez mais, né, inspire Deus, cada vez mais motive Deus a te encher com seu Espírito Santo. Quanto mais cheios nós somos da unção do Espírito Santo, mais poder, mais sabedoria, mais entendimento e mais usados por Deus nós somos. Quem é cheio do Espírito Santo, né, manifesta a glória de Deus neste mundo. Manifesta a glória de Deus neste mundo. Não deixe o templo vazio, mas antes hoje, confirme a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Porque olha o que Paulo falou no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem não tem o Espírito de Deus, não é de Deus. Está condenado ao inferno, está condenado à destruição, está condenado à segunda morte, está condenado a viver distante de Deus. Então compreenda e entenda que não são todos que têm o Espírito Santo de Deus. Portanto, nós somos privilegiados de termos o Espírito Santo de Deus por conta da obra que Jesus já fez nas nossas vidas. Que você seja fiel, verdadeiro, e que você hoje se motive, sim, a alegrar o Espírito Santo de Deus, para você ser cheio do Espírito Santo. E que Deus esteja, sim, fazendo a sua vontade na sua vida, para que você possa, sim, ser aquele que tem a honra de demonstrar a glória de Deus, conforme os sacerdotes viram ali, quando Deus encheu o templo com a sua glória. Que você seja cheio da glória de Deus, que a sua vida seja cheia da glória de Deus, que a sua vida seja cheia do poder de Deus,
que a sua vida seja cheia da unção do Altíssimo, Senhor. Que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Vou abençoar a sua vida agora, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que convence do pecado, Senhor. Deus, Senhor, que mostra a verdade, Deus que mostra a justiça, Deus que mostra a paz, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Oh Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor, e ouve a oração do teu povo que te busca agora, Senhor. Vem, Deus, cura, liberta, salva, Senhor. Vem, Deus, fazer mais uma vez a tua obra maravilhosa da manifestação do teu Espírito Santo. Queremos, Senhor, Pai, a tua presença. Queremos, Senhor, a unção do teu Espírito Santo. Queremos ouvir a tua voz diariamente, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, a todo instante, a todo momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mostra a tua verdade, Senhor, a este povo que me ouve agora. Oh Deus, mostra, Senhor, o teu poder a este povo, Senhor, que me ouve agora, Senhor, transformando os corações e as mentes, Senhor. Pai, oh Deus, que a tua mão santa seja agora colocada sobre cada vida. Põe a tua mão santa sobre cada cabeça, Senhor, que ouve esta oração, Senhor, da glória, Pai, e cura e liberta, Senhor, da glória, Pai, a alma, para que haja, Senhor, manifestação plena do teu Espírito Santo. Senhor da glória, Pai, que o teu povo seja abençoado, que o teu povo seja, Senhor da glória, ó Deus, glorificado, Senhor, por ti, Senhor, que habita dentro de nós, Senhor. Continua, Senhor, continua a obra que tu iniciaste, Senhor da glória, Pai, no meio da tua igreja, Senhor. Pai, eu repreendo o mal, repreendo o Satanás. Pai, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Oh Deus, para que ele se afaste, para que ele seja dominado agora, seja dominado completamente pelo teu povo, Senhor, e vá embora em nome de Jesus, Senhor. Para que a chama, Senhor, de toda a terra, Pai, do candelabro permaneça acesa, Senhor. Para que a chama, Senhor, oh Deus, a chama, Senhor, que no templo ficava 24 horas acesa, permaneça acesa, oh Senhor, dentro do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Pai, eu abençoo a tua igreja, abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.